Em uma noite de nevasca, uma porta se abriu para quem mais precisava. Um homem perdido e um bebê encontraram calor onde só havia dívidas e silêncio. Um segredo milionário estava escondido debaixo de um cobertor improvisado. E quando a verdade veio à tona, nem o amor parecia forte o bastante para salvar tudo. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo, continuando. A nevasca chegou como um monstro faminto, devorando cada luz do vilarejo, de Santa Clara das Montanhas. Marina Alves puxou o xale mais apertado contra o peito, enquanto observava pela janela embaçada do Café Memórias, o pequeno estabelecimento que herdara dos pais. Os flocos de neve dançavam violentamente no ar, transformando a rua principal numa cortina branca e impenetrável. Eram quase 10 da noite quando ela decidiu fechar. Mais uma vez, o dia havia sido desastroso. Apenas 3 clientes durante todo o período, e um deles era o velho Sebastião, que vinha mais pela companhia do que pelo café. Marina suspirou, passando o pano úmido sobre as mesas vazias. Cada movimento era mecânico, automatizado pela rotina de meses difíceis. O Café Memórias não era apenas um negócio, era o último pedaço tangível de seus pais, Dona Carmen e seu João, que dedicaram 30 anos de suas vidas àquele lugar. As paredes amareladas ainda guardavam o eco das gargalhadas matinais dos caminhoneiros, o burburinho das senhoras que se reuniam para o chá da tarde e o aroma doce dos bolos caseiros que sua mãe preparava antes do amanhecer. Agora, tudo parecia estar desaparecendo. Os clientes, o dinheiro, a esperança. Marina tinha apenas 28 anos, mas sentia o peso de uma vida inteira sobre os ombros. Formada em administração numa faculdade da capital, poderia estar trabalhando em qualquer escritório, ganhando um salário decente. Mas quando seus pais partiram no acidente de 3 anos atrás, não conseguiu abandonar o café. Era como se abandonasse a própria alma. O vento uivava lá fora, fazendo as janelas tremerem. Marina desligou as luzes principais, deixando apenas a pequena lâmpada do balcão acesa. Subiu para o apartamento minúsculo acima do café, onde morava sozinha, desde que voltara da capital. 2 quartos pequenos, uma sala que servia de cozinha e sala de estar, e um banheiro com chuveiro que mais parecia uma torneira enfesada. Estava prestes a preparar um chá quando escutou o barulho. Toque, toque, toque. Batidas na porta do café. Fracas, mas insistentes. Marina olhou o relógio na parede. 10h15 da noite. Quem bateria à porta de um café fechado numa tempestade dessas? Sua primeira reação foi ignorar. Poderia ser algum bêbado procurando abrigo, ou pior, alguém com más intenções. Numa cidade pequena como Santa Clara das Montanhas, todos se conheciam, mas a nevasca poderia ter trazido estranhos. Toque, toque, toque. As batidas se repetiram, mais fracas desta vez. Marina desceu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés, descalços. Através do vidro embaçado da porta, conseguiu distinguir a silhueta de uma pessoa alta, curvada contra o vento. Aproximou-se devagar, o coração batendo mais forte. "Quem é?" perguntou sem abrir a porta. A resposta veio abafada pelo barulho da tempestade, mas era claramente a voz de um homem. "Por favor, preciso de ajuda." Marina hesitou. Todas as precauções que aprendera sobre não abrir a porta para estranhos lutavam contra algo mais profundo, a educação que recebera de seus pais, que jamais viraram as costas para alguém em necessidade. Dona Carmen sempre dizia que um café era como uma igreja, um lugar onde todos eram bem-vindos, especialmente aqueles que mais precisavam. "Está tudo bem?" Ela perguntou novamente. Tenho um bebê comigo, ele está com muito frio." A palavra bebê foi como um soco no estômago de Marina. Suas mãos voaram para as fechaduras e ela abriu a porta sem pensar 2 vezes. O homem que estava na soleira parecia saído de um filme de aventura. Alto, forte, com cabelos escuros grudados no rosto pela neve derretida. Usava um casaco de couro que já havia conhecido dias melhores e segurava nos braços um bebê embrulhado numa manta azul. A criança chorava baixinho,
um choro fraco que partia o coração. Entre, rápido! Marina abriu espaço e ele praticamente tropeçou para dentro do café. Quando fechou a porta, o contraste com o silêncio foi gritante. O homem respirava pesadamente e o bebê continuava chorando. Marina acendeu as luzes e pôde ver melhor os dois. O homem devia ter uns 30 e poucos anos, com olhos acastanhados que carregavam uma mistura de cansaço e desespero. O bebê não. Devia ter mais de 6 meses, com bochechas vermelhas de frio e olhinhos que se fechavam e abriam como se lutasse contra o sono. Vocês estão bem? O que aconteceu? Marina aproximou-se instintivamente da criança. Nosso carro quebrou a alguns quilômetros daqui, ele explicou, a voz rouca. Tentei ligar para o seguro, mas não há sinal, e o Lucas, ele não para de chorar. Acho que está com fome. Lucas. O bebê tinha nome. Isso o tornava real, humano, e Marina sentiu seu coração amolecer ainda mais. Claro, claro. Vamos esquentar vocês dois. Ela correu para trás do balcão. Tenho leite, posso esquentar um pouco. E você deve estar morrendo de frio também. O homem balançou a cabeça, olhando ao redor do café, como se estivesse num sonho. Não quero incomodar. Se a senhora pudesse apenas me dizer onde há um hotel. Marina quase riu. Hotel? Aqui em Santa Clara, o único que tínhamos fechou há 2 anos. E mesmo que houvesse, com essa tempestade, você não chegaria nem na esquina. Ela esquentou leite numa panelinha pequena, testando a temperatura, na própria pele. Você tem mamadeira? Tenho. Ele abriu uma mochila que Marina não havia notado antes. Desculpe, não me apresentei, sou Gabriel. Marina. E não precisa se desculpar. Meus pais sempre disseram que este lugar era para ajudar as pessoas. Gabriel preparou a mamadeira com movimentos que demonstravam prática. Definitivamente não era a primeira vez que alimentava um bebê. Marina observou curiosa enquanto preparava café forte para ele. É seu filho? Ela perguntou, tentando soar casual. É. A resposta veio rápida demais, como se ele quisesse cortar o assunto. Marina não insistiu. Havia algo no jeito de Gabriel que sugeria uma história complicada, mas ela não era de meter o nariz onde não era chamada. Pelo menos não ainda. Lucas tomou a mamadeira com vontade, seus dedinhos minúsculos agarrando o braço de Gabriel. O homem sorriu pela primeira vez desde que chegara, e Marina notou como o sorriso transformava completamente seu rosto. Ficava mais jovem, mais bonito, mais humano. Pronto, pequenininho, Gabriel murmurou para o bebê. Agora você vai ficar melhor. Marina serviu o café numa das xícaras especiais de sua mãe, aquelas de porcelana branca com delicadas flores, azuis pintadas à mão. Gabriel aceitou agradecido e ela notou suas mãos. Eram mãos grandes, masculinas, mas cuidadosas. Não eram mãos de alguém que trabalhava com serviços pesados, mas também não eram mãos completamente macias. Havia calos estratégicos, como se ele fosse acostumado a algum tipo de trabalho manual específico. Este café é incrível, ele disse após o primeiro gole. Receita da minha mãe. Ela dizia que o segredo estava em torrar os grãos, na medida certa e nunca deixar a água ferver completamente. Ela não trabalha mais aqui? Marina sentiu o aperto familiar no peito. Ela e meu pai se foram há 3 anos. Agora sou só eu. Gabriel a estudou por um momento e Marina se sentiu estranhamente exposta sob seu olhar. Sinto muito. Devem ter sido pessoas especiais para criar um lugar como este. Ela olhou ao redor do café, vendo-o pelos olhos de um estranho. As cadeiras desemparelhadas, as mesas de madeira marcadas pelo tempo, as cortinas desbotadas, as fotografias amareladas nas paredes mostrando a história do vilarejo. Para ela era casa. Para ele provavelmente parecia um lugar esquecido pelo tempo. Eles eram especiais mesmo, ela concordou. Este lugar era o coração deles. Lucas havia terminado a mamadeira e agora estava mais calmo, olhando ao redor com a curiosidade típica dos bebês. Marina aproximou-se e, sem pensar, estendeu o dedo indicador. O bebê o agarrou imediatamente e ela sentiu uma onda de ternura. Ele é lindo, ela disse, e era verdade. Lucas tinha olhos grandes e expressivos,
cabelos escuros e macios, e uma pele que já mostrava sinais de que seria um menino bonito. Ele é tudo para mim, Gabriel murmurou, e havia uma intensidade em sua voz que fez Marina olhar para ele com mais atenção. Lá fora, a tempestade continuava rugindo. Marina olhou pela janela e viu que a neve havia coberto completamente os carros estacionados na rua. Ninguém sairia dali tão cedo. Gabriel, ela disse devagar, acho que vocês vão ter que passar a noite aqui. Ele franziu o senho. Não posso aceitar isso. Já incomodei demais. Não é incômodo, e não é escolha. Marina apontou para a janela. Olhe lá fora. Mesmo que eu quisesse te mandar embora e não quero, seria impossível. A estrada deve estar intransitável. Gabriel suspirou, sabendo que ela estava certa. Não tenho como pagar. Quem falou em pagamento? Marina cortou. Você tem um bebê e está numa tempestade. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Mas, mesmo enquanto dizia isso, Marina sabia que não era verdade. Nem toda pessoa abriria sua casa para estranhos. Nem toda pessoa sentiria essa compulsão instantânea de cuidar de um bebê que não era seu. Havia algo em Gabriel e Lucas que tocava uma parte dela que esteve adormecida por muito tempo. Tem um sofá no apartamento em cima, ela continuou. Não é muito, mas é quente e seco. Gabriel olhou para Lucas, que havia adormecido em seus braços, e depois para Marina. Você tem certeza? Absoluta. Enquanto eles subiam para o apartamento, Marina não conseguia deixar de notar como Gabriel movia-se com cuidado, sempre protegendo Lucas. Era um pai devotado, isso era óbvio. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Uma tensão constante, como se ele estivesse sempre alerta, sempre esperando por alguma coisa. No apartamento pequeno, Marina apressou-se em arrumar o sofá com lençóis limpos e um cobertor grosso. Gabriel observava tudo com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Obrigado, ele disse finalmente. Você não imagina o quanto isso significa. Marina sorriu, segurando Lucas enquanto Gabriel arrumava suas coisas. O bebê estava completamente relaxado em seus braços, como se a reconhecesse, como se soubesse que estava seguro. Não precisa agradecer. Amanhã a tempestade passa e vocês podem seguir viagem. Mas enquanto dizia isso, uma parte pequena e secreta de Marina torcia para que a tempestade durasse mais um pouco. Havia algo reconfortante em ter outras pessoas ali, em quebrar a rotina solitária que se tornara sua vida. Há quanto tempo não cuidava de alguém além de si mesma? Marina, Gabriel disse baixinho, você é uma pessoa muito especial. Ela sentiu o rosto esquentar. Apenas uma pessoa normal fazendo o que é certo. Não, ele balançou a cabeça. Acredite em mim. Sei reconhecer bondade quando vejo. E você tem um coração imenso. Marina entregou Lucas de volta para Gabriel, seus dedos roçando brevemente os dele. Foi um toque inocente, mas que enviou uma corrente elétrica pelo braço dela. Gabriel pareceu sentir também, porque seus olhos se encontraram por um momento mais longo que o necessário. Boa noite, ela disse apressadamente, fugindo para seu quarto. Deitada em sua cama, Marina olhava para o teto enquanto escutava os sons abafados de Gabriel se acomodando na sala. De vez em quando, ouvia Lucas choramingar baixinho e a voz suave de Gabriel o acalmando. Era um som bonito, reconfortante. Fazia o apartamento parecer menos vazio, menos silencioso. Mas havia algo incomodando Marina, algo que não conseguia identificar. Gabriel parecia genuíno e claramente amava Lucas. Mas havia pequenos detalhes que não se encaixavam. A roupa do bebê, por exemplo. Marina havia notado que, apesar de simples, era de marca cara. E o relógio no pulso de Gabriel também parecia caro, embora ele tentasse escondê-lo sob a manga do casaco. Quem era Gabriel realmente? E por que estava viajando sozinho com um bebê numa noite de tempestade? Marina adormeceu com essas perguntas dançando em sua mente, sem saber que as respostas mudariam sua vida para sempre. Lá fora, a tempestade continuava, como se o próprio destino quisesse manter aqueles três estranhos juntos por mais um pouco. Como se soubesse que algumas histórias precisam de tempo para se desenvolver.
e algumas pessoas precisam de uma oportunidade para descobrir quem realmente são quando ninguém está olhando. A nevasca cobria Santa Clara das Montanhas como um cobertor branco, silencioso e misterioso, guardando segredos que só seriam revelados quando o sol voltasse a brilhar. Marina acordou com um som que não escutava há anos, o choro de um bebê. Por alguns segundos, permaneceu deitada, desorientada, achando que estava sonhando. Então a realidade voltou como uma onda. Gabriel, Lucas, a tempestade da noite anterior. Ela se levantou rapidamente, vestindo o roupão sobre o pijama, e saiu do quarto. Gabriel estava sentado no sofá, tentando acalmar Lucas, que chorava inconsolável. Os cabelos do homem estavam bagunçados, e ele parecia não ter dormido muito. "Bom dia", Marina disse suavemente. "Posso ajudar?" Gabriel olhou para ela com alívio nos olhos. "Bom dia. Desculpe se te acordamos. Ele está assim há 1 hora. Já tentei mamadeira, já tentei trocar a fralda, já tentei de tudo." Marina aproximou-se e estendeu os braços. "Posso tentar?" Gabriel hesitou por um segundo, mas o desespero falou mais alto. Entregou Lucas para Marina e quase imediatamente o choro diminuiu. O bebê se aconchegou contra ela, seus dedinhos agarrando o tecido do roupão. "Incrível, Gabriel", murmurou. "Como você fez isso?" "Às vezes os bebês só precisam de um colo diferente", Marina respondeu, balançando suavemente. "Minha irmã mais nova costumava ser assim quando era pequena." "Você tem irmã?" "Tinha." A resposta saiu mais seca que Marina pretendia. "Ela também se foi com meus pais." Gabriel a observou com uma expressão de compaixão genuína. "Marina, não precisa dizer nada." Ela forçou um sorriso. "Já faz tempo. E hoje temos coisas mais importantes para resolver, não é, pequenininho?" Disse para Lucas, que agora estava completamente calmo. Marina caminhou até a janela, ainda embalando o bebê. Lá fora, Santa Clara das Montanhas parecia um cartão postal de Natal. A neve havia parado durante a madrugada, mas cobria tudo numa camada espessa e uniforme. As árvores pareciam soldadinhos de açúcar, e o céu estava de um azul límpido que doía de tão bonito. "A tempestade passou", ela anunciou. "Mas ainda vai demorar algumas horas para a estrada ser liberada. O pessoal da prefeitura precisa passar com o trator para tirar a neve." "Quanto tempo você acha?" Marina deu de ombros. "Talvez até o meio-dia. Depende de quanto pessoal eles conseguirem mobilizar." Gabriel passou a mão pelos cabelos, pensativo. "Não quero abusar mais da sua hospitalidade." "Gabriel", Marina virou-se para ele, "pare de se preocupar com isso. Você tem algum lugar urgente para estar?" A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Ele abriu a boca para responder, então a fechou, como se estivesse medindo as palavras. "Não urgente, exatamente", ele disse finalmente, "mas tenho compromissos." Marina notou a hesitação, mas não comentou. Em vez disso, entregou Lucas de volta para Gabriel. "Que tal tomarmos café da manhã? Tenho alguns ingredientes aqui em cima, e posso fazer algo decente para nós 3. "Você não precisa." "Gabriel", ela interrompeu com um sorriso, "você vai descobrir que sou muito teimosa. É mais fácil aceitar logo." Enquanto Marina preparava café e ovos mexidos em sua pequena cozinha, Gabriel sentou-se à mesa minúscula com Lucas no colo. O bebê estava fascinado com um chaveiro colorido que Gabriel balançava na frente dele. "Quantos meses ele tem?" Marina perguntou, batendo os ovos. 7 meses na semana que vem." "Primeira viagem com ele?" Gabriel ficou quieto por um momento. Não exatamente. Marina percebeu que cada pergunta sobre a vida dele era respondida de forma vaga, evasiva. Sua curiosidade estava aumentando, mas ela também respeitava a privacidade. Se Gabriel quisesse contar sua história, contaria no tempo dele. "Ele parece acostumado com viagens", ela comentou casualmente. "Está se adaptando bem." "Lucas é um bebê muito tranquilo, exceto quando está com fome ou cansado." Gabriel sorriu, fazendo caretas para o filho. "Ele é corajoso também, bem mais corajoso que o pai."
Havia uma melancolia na voz de Gabriel que fez Marina parar de mexer os ovos por um segundo. Ela olhou para ele por cima do ombro e viu uma expressão distante em seu rosto, como se estivesse perdido em memórias dolorosas. Você está bem? Ela perguntou gentilmente. Gabriel piscou, voltando ao presente. Sim, desculpe, às vezes me perco nos pensamentos. Marina serviu o café da manhã em pratos desemparelhados, mas a comida estava deliciosa. Gabriel comeu com apetite, elogiando tudo. Lucas, sentado num improvisado cadeirão feito com almofadas, brincava com pedacinhos de pão que Gabriel oferecia. Você cozinha muito bem, Gabriel disse. Onde aprendeu? Com minha mãe. Ela dizia que comida feita com amor sempre fica mais gostosa. Ela estava certa. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. Marina observou como Gabriel interagia com Lucas. Era natural, carinhoso, mas havia uma intensidade ali que ia além do normal. Como se ele estivesse constantemente avaliando o bem-estar do bebê, sempre alerta. Gabriel, ela disse finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele se tensionou levemente. Claro. Onde está a mãe do Lucas? A pergunta ficou suspensa no ar como uma nuvem pesada. Gabriel parou de comer, sua expressão se fechando completamente. Ela não está mais conosco, ele disse baixinho. Marina sentiu o estômago afundar. Oh, Gabriel, eu sinto muito. Não devia ter perguntado. Não, tudo bem. Ele olhou para Lucas, que babava alegremente em seu pedaço de pão. Aconteceu quando ele nasceu. Complicações, coisas que os médicos não conseguiram prever. A voz de Gabriel estava controlada, mas Marina podia ver a dor em seus olhos. Impulsivamente, ela estendeu a mão através da mesa e tocou a dele. Deve ser muito difícil criar um bebê sozinho. Gabriel olhou para as mãos deles entrelaçadas sobre a mesa. É, mas Lucas vale cada segundo difícil. Ele é tudo que me sobrou dela. Marina sentiu os olhos marejarem. A imagem de Gabriel como um pai solteiro, lutando para criar o filho, sem a mulher que amava, tocou um lugar profundo em seu coração. Como ela se chamava? Perguntou suavemente. Helena. O nome saiu como uma oração. Helena Mendes. Algo no sobrenome fez Marina franzir a testa. Mendes. Por que esse nome soava familiar? Ela tentou se lembrar, mas a memória estava vaga, como algo que havia escutado, em conversa de outras pessoas. Ela era de onde? Da capital. Nasceu lá, cresceu lá. Só veio para o interior quando nos conhecemos. Gabriel se levantou abruptamente, como se a conversa estivesse se tornando dolorosa demais. Marina, você sabe onde posso dar banho no Lucas? Ele está precisando. Claro, posso ajudar. Marina preparou uma bacia com água morna no banheiro, testando a temperatura com cuidado. Gabriel tirou a roupa de Lucas com movimentos experientes, mas Marina notou que as roupinhas do bebê eram todas de marcas caras. Não eram as roupas que um pai solteiro comum compraria. Enquanto Gabriel dava banho em Lucas, Marina observou outros detalhes. O relógio dele, que havia notado na noite anterior, era definitivamente caro, um modelo que custava mais que seu carro. A mochila que ele carregava também era de uma marca premium, e havia algo na postura dele, no modo como falava, que sugeria educação refinada. Gabriel, ela disse, enquanto ele vestia uma roupinha limpa em Lucas, você trabalha com o quê? Novamente a hesitação, negócios, administração, esse tipo de coisa. Que tipo de negócios? Gabriel terminou de vestir Lucas e o pegou no colo. Nada muito interessante, principalmente consultoria. Marina. Sabia que ele estava sendo evasivo, mas não queria pressionar. Cada pessoa tinha direito aos seus segredos. Desceram para o café, onde Marina começou a preparar tudo para abrir. Gabriel se ofereceu para ajudar e ela aceitou agradecida. Ele mostrou-se surpreendentemente hábil, organizando cadeiras, limpando mesas, até mesmo ajudando com a máquina de café expresso antiga. Você entende dessas máquinas? Marina perguntou impressionada ao vê-lo ajustar a pressão perfeitamente. Um pouco.
Já trabalhei com equipamentos similares. Mais uma resposta. Vaga. Por volta das 10 da manhã, o primeiro cliente do dia chegou. Era Dona Eulália, uma senhora de 70 anos que vinha ao café todos os dias para tomar seu cappuccino e ler jornal. Marina, querida, ela exclamou ao entrar. Que noite terrível! Pensei que não ia conseguir sair de casa hoje. Bom dia, Dona Eulália. O de sempre? Claro, querida. Mas quem são esses visitantes lindos? Marina apresentou Gabriel e Lucas, explicando sobre a tempestade e o carro quebrado. Dona Eulália imediatamente se apaixonou pelo bebê, que retribuiu com sorrisinhos e gargalhadinhas. Que menino mais lindo! Ela exclamou. E que olhos expressivos! Ele vai ser um conquistador quando crescer. Enquanto Dona Eulália fazia festa para Lucas, Marina preparou seu cappuccino. Gabriel ajudava discretamente, e ela notou como ele parecia confortável naquele ambiente, como se trabalhar num café fosse natural para ele. Você já trabalhou em cafeteria antes? Ela perguntou baixinho. Digamos que já tive experiência. Com hospitalidade, ele respondeu de novo sendo vago. Outros clientes começaram a chegar gradualmente. Seu Sebastião, o aposentado que vinha todos os dias. Professora Carmen, que sempre pedia café coado bem forte. O jovem Marcos, que trabalhava na oficina e sempre comprava um sanduíche para o almoço. Gabriel interagia com todos naturalmente, e Marina ficou impressionada com sua facilidade social. Ele parecia genuinamente interessado nas pessoas, fazendo perguntas sobre suas vidas, lembrando detalhes que elas mencionavam. Lucas também era um sucesso, conquistando corações por onde passava. Esse menino vai trazer sorte para o café, Dona Eulália disse para Marina. Olha só como o movimento aumentou hoje. Era verdade. O café estava mais movimentado que nos últimos meses. Parte disso era curiosidade sobre os visitantes, mas Marina percebia que havia algo mais. Gabriel tinha uma presença calorosa que fazia as pessoas se sentirem bem-vindas, e Lucas trazia uma alegria inocente que era contagiante. Por volta do meio-dia, eles ouviram o barulho do trator da prefeitura limpando a estrada principal. Gabriel olhou pela janela com uma expressão que Marina não conseguiu identificar. Alívio? Apreensão? Parece que vocês logo poderão seguir viagem, ela disse tentando soar casual, embora uma parte dela estivesse torcendo para que eles ficassem mais um pouco. Parece que sim. Gabriel não parecia animado com a perspectiva. Lucas estava dormindo no carrinho improvisado que Marina havia feito com uma caixa e almofadas. Ele parecia completamente em casa ali, como se fosse o lugar mais natural do mundo para estar. Gabriel, Marina disse impulsivamente, você não precisa ir hoje. Quer dizer, se não tiver pressa. A estrada ainda deve estar escorregadia e com um bebê... Ele a olhou com uma expressão intensa. Você gostaria que ficássemos mais um tempo? A pergunta pegou Marina desprevenida pela sua diretividade. Ela sentiu o rosto esquentar. Bem, vocês são boa companhia. E Lucas parece gostar daqui. E você? Você gosta de ter a gente aqui? Marina olhou nos olhos de Gabriel e viu algo ali que fez seu coração acelerar. Não era apenas gratidão ou amizade. Era algo mais profundo, mais perigoso. Sim, ela admitiu baixinho. Gosto. Gabriel deu um passo em direção a ela, e por um momento Marina pensou que ele fosse tocá-la. Mas então Lucas se mexeu no carrinho, fazendo um barulhinho e o momento se desfez. Talvez possamos ficar mais um dia, Gabriel disse, se você tem certeza de que não se incomoda. Tenho certeza. Mas mesmo enquanto dizia isso, Marina sabia que estava se metendo em algo complicado. Havia segredos em Gabriel que ele não estava disposto a compartilhar, e ela própria estava começando a sentir coisas que não sentia há muito tempo. Lucas acordou nesse momento, olhando ao redor com seus olhos grandes e curiosos. Quando viu Marina, sorriu aquele sorriso banguela que derretia corações. Olá, pequeno príncipe, ela disse, pegando-o no colo. Dormiu bem? Gabriel observou a interação com uma expressão suave. Ele realmente gosta de você, e eu gosto dele. Era verdade.
Em menos de 24 horas, Marina havia se apegado àquele bebê de um jeito que não esperava. Havia algo em Lucas que despertava todos os seus instintos maternais, todos os sonhos que havia enterrado quando decidiu dedicar sua vida ao café dos pais. A tarde passou rapidamente, com Gabriel ajudando no café e Lucas encantando todos os clientes. Mas Marina não conseguia se desfazer da sensação de que estava vivendo um sonho emprestado, algo temporário demais para ser real. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados, ela sabia que precisava se preparar para a despedida que viria cedo ou tarde. O que ela não sabia era que Gabriel estava lutando com os mesmos sentimentos e que a decisão de ficar mais um dia havia sido tão difícil para ele quanto para ela. Ambos estavam caminhando em território desconhecido, onde o coração começava a falar mais alto que a razão, e onde segredos guardados ameaçavam mudar tudo. A noite se aproximava novamente em Santa Clara das Montanhas, trazendo consigo novas possibilidades e novos perigos para dois corações que começavam a se reconhecer, mesmo sem saber toda a verdade um sobre o outro. O segundo dia começou diferente. Marina acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha, um aroma que ela não sentia desde que morava sozinha. Desceu as escadas e encontrou Gabriel preparando o café da manhã, com Lucas sentado no carrinho improvisado, brincando com um mordedor colorido. "Bom dia", Gabriel disse com um sorriso que fez o estômago de Marina dar uma voltinha. "Espero que não se importe. Pensei em retribuir a hospitalidade." "Não precisava", Marina começou, mas parou ao ver a mesa posta com capricho. Gabriel havia encontrado a toalha de mesa bordada que ela guardava para ocasiões especiais, os pratos bons de sua mãe, e até mesmo havia colhido algumas flores silvestres que cresciam atrás do café para fazer um pequeno arranjo. "Gabriel, isso está lindo demais. Você merece ser cuidada também", ele disse simplesmente, e Marina sentiu o coração apertar. Fazia tanto tempo que alguém cuidava dela. Desde que voltara para Santa Clara das Montanhas, sua vida havia se resumido a cuidar do café, pagar contas, se preocupar com o futuro. Ter alguém preparando o café da manhã para ela era um luxo que havia esquecido que existia. Eles comeram em silêncio confortável, com Lucas entre eles, babando feliz em sua papinha de frutas. Marina observava Gabriel discretamente, notando como seus movimentos eram precisos, elegantes até. Definitivamente não eram os movimentos de alguém acostumado com trabalho braçal. "Gabriel", ela disse finalmente, "posso fazer uma pergunta? Indiscreta?" Ele se tensionou levemente, mas acenou com a cabeça. "Você cresceu em família rica?" A pergunta o pegou desprevenido. "Por que pergunta isso? Seu jeito de se mover, de falar, de fazer as coisas, não é comum. E as roupas do Lucas, seu relógio, não combinam com alguém que está passando dificuldades." Gabriel ficou quieto por um longo momento, brincando com a alça da xícara. "Minha família tinha dinheiro sim, mas isso foi antes." "Antes do quê?" "Antes de eu escolher outro caminho." Ele olhou para Lucas. "Às vezes as pessoas precisam abrir mão de certas coisas para conseguir outras mais importantes." Marina percebeu que havia uma história complicada ali, mas decidiu não pressionar. Em vez disso, levantou-se para começar a preparar o café para abrir. "Deixe-me ajudar", Gabriel ofereceu. "Você não precisa. É trabalho meu." "Marina." Ele segurou seu braço gentilmente. "Eu quero ajudar. Me faz sentir útil." Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela não havia percebido antes. Como se ele precisasse se sentir necessário, como se estar ali fazendo algo simples fosse importante para ele. "Está bem", ela concordou, "mas então você faz direito. Minha mãe sempre dizia que café mal feito é desrespeito com o cliente." Gabriel sorriu. "Sim, senhora." Eles trabalharam juntos na preparação e Marina ficou impressionada com a naturalidade de Gabriel. Ele parecia conhecer intuitivamente o que fazer, como se já tivesse trabalhado em estabelecimentos similares antes. "Onde você aprendeu a usar uma máquina de expresso?" Ela perguntou enquanto ele preparava cappuccinos perfeitos. "Já trabalhei em alguns lugares",
Ele respondeu vagamente. Que lugares? Gabriel hesitou. Lugares diferentes. Quando você viaja muito, acaba aprendendo um pouco de tudo. Mais evasivas. Marina estava começando a se sentir frustrada com as respostas vagas. Mas antes que pudesse insistir, a porta se abriu e Dona Eulália entrou, seguida por seu Sebastião. Bom dia, queridos. Dona Eulália cumprimentou alegremente. E como está nosso príncipe hoje? Lucas respondeu com gargalhadinhas e acenos desajeitados, arrancando sorrisos de todos. Seu Sebastião, normalmente reservado, aproximou-se do carrinho com interesse. Menino esperto, ele murmurou, tem olhos inteligentes. O Gabriel está ajudando hoje, Marina explicou, enquanto servia os pedidos habituais. Que bom! Dona Eulália bateu palmas. Já estava na hora de você ter uma ajuda aqui, Marina. Este lugar é grande demais para uma pessoa só. Marina sentiu o rosto esquentar. Não é assim, Dona Eulália. Gabriel só está passando pela cidade. Ah, Fer, a senhora olhou de Marina para Gabriel com um sorrisinho maroto. Pois ele parece bem em casa aqui. Era verdade. Gabriel se movia pelo café como se conhecesse o lugar há meses. Sabia onde estavam as xícaras. Lembrava como cada cliente gostava do café. Até mesmo havia decorado os preços do cardápio. Conforme a manhã progredia e mais clientes chegavam, Marina percebeu algo incrível acontecendo. O movimento estava aumentando significativamente. Pessoas que ela não via há semanas apareceram. Outras que normalmente só vinham uma vez por semana estavam voltando. Marina, professora Carmen puxou-a de lado. Quem é esse rapaz? Ele tem uma energia muito boa. É só alguém que está de passagem. Pois deveria convencê-lo a ficar. Olhe como o café está animado hoje. Era impossível não notar. Gabriel tinha um dom natural para fazer as pessoas se sentirem especiais. Lembrava do nome de todos. Perguntava sobre suas famílias, ouvia genuinamente as respostas. E Lucas, claro, era uma atração à parte. Por volta do meio-dia, quando o movimento diminuiu um pouco, Marina e Gabriel finalmente puderam sentar para almoçar. Lucas dormia pacificamente no carrinho, exausto de tanto ser paparicado. Você é um sucesso, Marina disse. Os clientes adoraram você. Gabriel deu de ombros. São pessoas boas, é fácil gostar delas. Não é só isso. Você tem um jeito especial, como se realmente se importasse com cada pessoa. Eu me importo. A resposta veio séria, sincera. Cresci achando que as pessoas eram recursos, meios para um fim. Levei tempo para aprender que cada pessoa tem uma história, uma vida inteira de experiências. É fascinante, na verdade. Marina o estudou. Isso soa como alguém que trabalhava em área corporativa. Gabriel riu, mas não era um riso feliz. Você poderia dizer isso. Por que parou? Porque descobri que não era quem eu queria ser. Antes que Marina pudesse fazer mais perguntas, a porta se abriu com força e entrou um homem que ela reconheceu imediatamente. Dr. Henrique Mendes, advogado da capital, conhecido por representar grandes empresas em processos de desapropriação. Sangue de Marina gelou. Dr. Mendes só aparecia em Santa Clara das Montanhas quando alguma empresa grande queria comprar terras ou fechar negócios que os moradores locais não queriam fazer. Sua presença nunca era boa notícia. Boa tarde, Dr. Mendes disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Estou procurando informações sobre propriedades na região. Marina se levantou, todos os instintos em alerta. Que tipo de informações? Nada, demais. Apenas levantamentos para possíveis investimentos. Foi então que Marina notou algo estranho. Gabriel havia ficado completamente rígido na cadeira, o rosto pálido como papel. Ele estava olhando para Dr. Mendes com uma expressão de pânico absoluto. Gabriel, ela sussurrou, você está bem? Mas Gabriel já estava se levantando, pegando Lucas do carrinho com movimentos apressados. Preciso ir, ele disse baixinho. Agora. O quê? Por quê? Dr. Mendes havia notado Gabriel e parou no meio da frase que estava dizendo. Seus olhos se estreitaram, como se estivesse tentando lembrar de onde conhecia aquele rosto. Com licença,
Gabriel murmurou, carregando Lucas em direção à escada que levava ao apartamento. Marina o seguiu, confusa e alarmada. Gabriel, o que está acontecendo? No apartamento, Gabriel estava jogando as roupas dele e de Lucas na mochila com desespero. Preciso sair da cidade. Agora. Mas por quê? Quem é aquele homem? Gabriel parou por um segundo, olhando para ela com uma expressão atormentada. Marina, você não entenderia. Tente me explicar. Eu não posso. Ele fechou a mochila com força. É melhor assim. Para você, para mim, para todos. Marina segurou o braço dele. Gabriel, você está me assustando. O que está acontecendo? Por um momento ele pareceu querer contar tudo. Seus olhos se suavizaram e ele levantou a mão para tocar o rosto dela. Marina, você é especial. Mais especial do que... Imagina. Mas eu não posso colocar você em perigo. Que perigo? Do que você está falando? Gabriel balançou a cabeça e afastou a mão. É melhor você não saber. Lucas começou a chorar, como se sentisse a tensão no ar. Gabriel tentou acalmá-lo, mas suas próprias mãos tremiam. Deixe-me segurá-lo. Marina estendeu os braços e Gabriel entregou o bebê. Imediatamente, Lucas se acalmou. Viu? Gabriel disse com um sorriso. Triste. Ele sabe que você é segurança, assim como eu sei. Então, por que está indo embora? Porque às vezes proteger alguém significa se afastar dela. Marina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Isso não faz sentido. Faz sim, você ainda não sabe, mas faz. Gabriel pegou a mochila e estendeu os braços para Lucas. O bebê protestou agarrando-se ao roupão de Marina. Ele não quer ir, ela disse. Eu sei, mas não temos escolha. Gabriel gentilmente desgrudou os dedinhos de Lucas do roupão, ignorando os protestos do bebê. Então se inclinou e deu um beijo na testa de Marina. Obrigado, ele sussurrou. Por tudo. Você me lembrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Gabriel, não. Mas ele já estava descendo as escadas. Marina o seguiu, desesperada para entender o que estava acontecendo. No café, Dr. Mendes ainda estava lá, mas agora estava ao telefone, falando baixo e rápido. Quando viu Gabriel descendo com a mochila e o bebê, seus olhos brilharam com reconhecimento. Espere um minuto, Dr. Mendes disse no telefone. Acho que encontrei algo interessante. Gabriel acelerou o passo em direção à porta, mas Dr. Mendes se moveu para interceptá-lo. Você não é Gabriel Silva, é? O advogado disse com um sorriso frio. Gabriel parou, seu corpo inteiro ficando tenso. Não sei do que está falando. Eu acho que sabe sim. Gabriel Silva era o nome na identidade falsa que você usou no hospital quando Helena Mendes estava internada, não era? Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. Mendes, Dr. Henrique Mendes, Helena Mendes. Gabriel, ela sussurrou. Quem é você realmente? Gabriel olhou para ela com uma expressão de pura agonia. Maria, ele é Gabriel Mendes Montenegro. Dr. Henrique interrompeu com satisfação. Herdeiro da Montenegro Incorporações, e esse bebê é meu neto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou de Gabriel para Dr. Mendes, tentando processar a informação. Montenegro Incorporações. Ela conhecia esse nome. Era a empresa que estava tentando comprar terrenos em toda a região para construir um resort de luxo. A empresa que queria demolir metade de Santa Clara das Montanhas, incluindo seu café. É verdade? Ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. Gabriel fechou os olhos. Marina. É verdade? Ela repetiu mais alta agora. Sim, ele disse finalmente. É verdade. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O homem por quem estava se apaixonando, o homem que havia entrado em sua vida como um anjo da guarda, era o herdeiro da empresa que queria destruir tudo pelo que ela lutava. Saia, ela disse baixinho. Marina, deixe-me explicar. Saia, ela gritou, surpresa com a própria voz. Saia do meu café, saia da minha cidade e nunca mais volte. Gabriel deu um passo em direção a ela, mas Marina recuou. Você mentiu para mim, ela continuou, as lágrimas correndo livremente agora.
Sobre tudo. Seu nome, sua vida, quem você me usou. Não, Gabriel protestou. Não foi assim, eu nunca quis. Você nunca quis o quê? Ser descoberto? Ou nunca quis que eu soubesse que você é o homem que vai destruir tudo que meus pais construíram? Dr. Mendes observava a cena com interesse clínico. Gabriel, precisamos conversar. Há muito tempo que sua família está te procurando. Eu não tenho família, Gabriel disse através dos dentes cerrados. Você tem um filho, e ele tem direitos. Direitos que meu escritório vai garantir. Gabriel, preciso tirar. Você vai entregar voluntariamente ou vou usar todos os recursos legais disponíveis? Marina observava a discussão como se fosse um filme de terror. Tudo estava desmoronando ao mesmo tempo. Sua confiança em Gabriel, seus sentimentos, por ele e sua estabilidade emocional. Por favor, saiam, ela disse cansada. Os dois. Saiam do meu café. Gabriel olhou para ela uma última vez e Marina viu desespero absoluto em seus olhos. Marina, você precisa entender. Não preciso entender nada. Só preciso que vocês saiam. Gabriel acenou com a cabeça. Derrotado. Caminhou em direção à porta, seguido por Dr. Mendes. Isso não acabou, Gabriel, o advogado disse. Sua família tem direitos sobre essa criança. Lucas é meu filho, Gabriel respondeu, e sempre será. Eles saíram, deixando Marina sozinha no café, que de repente parecia grande demais, silencioso demais, vazio demais. Ela se sentou numa das cadeiras e finalmente permitiu que as lágrimas viessem com força total. Em 2 dias, havia se apegado a um homem e um bebê que nunca foram realmente seus para amar. E pior, havia se apegado ao homem que representava tudo que ameaçava sua vida, seus sonhos, seu futuro. Lá fora, ela podia ouvir vozes alteradas, Gabriel e Dr. Mendes discutindo na rua. Depois, o som de um carro partindo. Silêncio. Marina olhou ao redor do café, vendo os vestígios da presença deles. A xícara de Gabriel ainda pela metade na mesa, o carrinho improvisado onde Lucas havia dormido, as flores que Gabriel havia colhido de manhã, já murchando no vasinho. Pela primeira vez, desde que voltara para Santa Clara das Montanhas, Marina se sentiu completamente sozinha. E pela primeira vez, não sabia se teria forças para continuar lutando por um sonho que talvez já estivesse perdido desde o início. O café estava silencioso, mas do lado de fora, as engrenagens de algo muito maior estavam começando a se mover. E Marina ainda não sabia que a tempestade que havia trazido Gabriel até ela era apenas o começo de uma batalha que mudaria sua vida para sempre. Os 3 dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Marina. O café voltou ao silêncio costumeiro. Mas agora esse silêncio era diferente, pesado, carregado de memórias recentes que ela tentava esquecer sem sucesso. Dona Eulália foi a primeira a perguntar sobre Gabriel e Lucas. Onde estão nossos visitantes especiais? Ela indagou na manhã seguinte, olhando ao redor como se esperasse vê-los surgir de trás do balcão. Eles seguiram viagem, Marina respondeu, tentando manter a voz firme. Que pena. Pensei que, vocês pareciam se dar tão bem. Marina fingiu estar ocupada organizando xícaras que já estavam perfeitamente organizadas. Eram apenas hóspedes de passagem, Dona Eulália. Mas até Dona Eulália, com toda a sua delicadeza, percebeu que algo havia mudado. Marina estava mais quieta, seus sorrisos forçados, e havia uma tristeza em seus olhos que não existia antes. Seu Sebastião foi mais direto, como sempre. Briga de namorados? Ele perguntou no segundo dia, sentando-se no seu lugar habitual. Não éramos namorados, Marina respondeu rápido demais. Sebastião tomou um gole do café e a estudou com seus olhos experientes. Às vezes as melhores histórias são as que não tiveram tempo de começar direito. Marina não respondeu, mas as palavras ficaram ecoando em sua mente. Será que ela e Gabriel poderiam ter sido uma história se as circunstâncias fossem diferentes? Se ele fosse realmente quem ela pensava que era? Na terceira noite, sozinha, no apartamento, Marina finalmente permitiu-se pensar no que realmente havia acontecido.
Gabriel havia mentido sobre sua identidade, sim. Mas será que havia mentido sobre tudo mais? O carinho que demonstrava por Lucas parecia genuíno. A dor quando falava sobre Helena também. E o jeito como a olhava. Ela balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Não importava se alguns sentimentos eram reais. O fato permanecia. Gabriel era o herdeiro da empresa que queria destruir sua vida. Foi na quinta-feira que Marina recebeu a visita, que mudaria tudo novamente. Ela estava fechando o café quando uma mulher elegante, de uns 50 anos, entrou. Usava um tailleur cinza impecável e carregava uma bolsa de couro cara. Seus cabelos loiros estavam presos num coque perfeito e seus olhos azuis eram frios como gelo. "Boa tarde", a mulher disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Você deve ser Marina Alves." "Sim, sou eu. Posso ajudá-la?" "Sou Verônica Montenegro, mãe de Gabriel Montenegro." Marina sentiu o sangue gelar. A mãe de Gabriel. O que ela queria ali? "Posso sentar?" Verônica perguntou, mas já estava se acomodando numa das cadeiras, sem esperar resposta. Marina permaneceu de pé, todos os músculos tensos. "O que a senhora quer comigo?" "Direto ao ponto, gosto disso." Verônica cruzou as pernas elegantemente. "Sei que meu filho esteve aqui. Sei também que vocês se conheceram." "Ele estava de passagem. Nada mais." "Querida," Verônica riu. Mas era um som sem humor. "Não precisa fingir comigo. Tenho investigadores particulares. Sei exatamente o que aconteceu aqui." Marina sentiu uma onda de revolta. "Vocês me investigaram?" "É procedimento padrão quando se trata da segurança." "Do meu neto." Verônica abriu a bolsa e tirou uma pasta. "Lucas é muito importante para a nossa família. Lucas é filho do Gabriel. E Gabriel é meu filho, o que torna Lucas meu neto e herdeiro da Montenegro Incorporações." Verônica colocou a pasta sobre a mesa. "Mas não vim aqui para discutir custódia." "Então por que veio?" Verônica a estudou por um momento longo. "Meu filho é um romântico incorrigível, sempre foi. Quando era adolescente, apaixonava-se pelas causas perdidas, pelos desfavorecidos, pelas pessoas que precisavam ser salvas. Achávamos que ele cresceria e superaria isso, mas ele se casou com Helena, uma garota de origem humilde contra nossa vontade, e agora parece estar repetindo o padrão." Marina sentiu o rosto esquentar de raiva. "Não sei do que a senhora está falando." "Está sim. Gabriel sempre se sentiu culpado pela morte de Helena. Ela morreu no parto porque insistiu em ter Lucas num hospital público, recusando-se a usar nossos recursos médicos privados. Gabriel se culpa por não ter insistido mais." A revelação atingiu Marina como um soco. Gabriel se culpava pela morte da esposa. Era por isso que havia tanta dor em seus olhos quando falava dela. "Desde então," Verônica continuou, "ele tem vivido como um indigente, recusando-se a tocar na herança, criando Lucas em condições precárias, até que chegou aqui e encontrou você." "Eu não fiz nada." "Não intencionalmente, talvez, mas Gabriel vê em você uma oportunidade de redenção. Mais uma pessoa humilde para salvar, mais uma causa perdida para abraçar." Marina sentiu, como se tivesse sido esbofeteada. "O café não é uma causa perdida." "Não?" Verônica olhou ao redor com desdém mal disfarçado. "Querida, este lugar está falindo. As contas estão atrasadas, o movimento diminuindo. Você está se afogando em dívidas." "Como você sabe disso?" "Como eu disse, investigações são um procedimento padrão." Verônica abriu a pasta. "Mas não vim aqui para humilhá-la. Vim fazer uma proposta." Marina não respondeu, mas seu silêncio foi convite suficiente para Verônica continuar. "A Montenegro Incorporações está disposta a comprar este estabelecimento por um valor muito generoso, R$300 mil. Marina quase engasgou. Era 3 vezes mais do que o café valia no mercado atual. "Em troca," Verônica continuou, "você se compromete a deixar Santa Clara das Montanhas permanentemente. E, mais importante, a nunca mais ter contato com meu filho ou meu neto. A senhora está tentando me comprar. Estou oferecendo uma solução que beneficia a todos. Você paga suas dívidas,
tem dinheiro para recomeçar a vida em outro lugar, e Gabriel pode seguir em frente sem mais distrações. Distrações? Marina sentiu a raiva subir pela garganta. É assim que a senhora me vê? Vejo você como uma jovem inteligente que está numa situação difícil. Esta é sua chance de sair dela com dignidade. Marina olhou para a pasta aberta, onde podia ver um cheque já preenchido com seu nome. 300 mil reais. Era mais dinheiro do que ela poderia sonhar em ganhar com o café nos próximos 5 anos. E se eu recusar? Verônica suspirou. Então, a Montenegro seguirá com seus planos originais para a região. O resort será construído. Santa Clara das Montanhas será transformada num destino turístico de luxo e estabelecimentos como este, ela gesticulou ao redor, simplesmente não terão lugar no novo cenário. Vocês vão demolir tudo mesmo. Não importa o que eu faça. Não tudo. Alguns estabelecimentos poderão permanecer se adaptarem aos novos padrões. Mas cafeterias modestas como esta... Verônica balançou a cabeça. Não há lugar para elas num resort 5 estrelas. Marina sentou-se pesadamente numa cadeira. Era uma armadilha perfeita. Aceitar o dinheiro significava trair tudo pelo que seus pais haviam lutado. Mas recusar significava perder tudo de qualquer forma. Preciso pensar, ela disse finalmente. É claro, mas não demore muito. Verônica levantou-se, alisando o tailleur. Oh, e Marina? Gabriel não sabe desta nossa conversa. Seria melhor manter assim. Por quê? Porque meu filho, com todo o seu romantismo equivocado, seria capaz de fazer alguma bobagem, como renunciar à herança para salvar você. E isso não seria bom para ninguém, especialmente para Lucas. Verônica caminhou em direção à porta, mas parou na soleira. Uma última coisa. Gabriel pode estar apaixonado pela ideia de você, mas paixão passa. Responsabilidade familiar é para sempre. Ele tem um filho para criar, um império para herdar. Mais cedo ou mais tarde, ele entenderá onde está seu verdadeiro dever. Com isso, ela saiu, deixando Marina sozinha com a pasta e todas as implicações devastadoras daquela conversa. Marina ficou parada por muito tempo, olhando para o cheque. 300 mil reais. Suficiente para pagar todas as dívidas, comprar um apartamento numa cidade maior, talvez até abrir um pequeno negócio em outro lugar. Mas seria uma fuga, uma desistência de tudo pelo que havia lutado, de todas as memórias que guardava ali. Ela pegou a pasta e subiu para o apartamento. Sentou-se na mesa da cozinha, onde havia tomado café da manhã com Gabriel e Lucas apenas alguns dias antes, e tentou pensar com clareza. Verônica estava certa sobre uma coisa. O café estava realmente em dificuldades. Marina vinha adiando a realidade há meses, mas as contas não mentiam. Em 6 meses, talvez menos, ela seria forçada a fechar de qualquer forma. Mas entregar-se assim, aceitar ser comprada, afastar-se de Gabriel para sempre, seria isso que seus pais gostariam que ela fizesse? Marina pegou uma foto emoldurada, que ficava na prateleira. Seus pais no dia da inauguração do café, 30 anos atrás. Eles pareciam tão jovens, tão esperançosos. Dona Carmen usava o mesmo avental que Marina usava agora, e seu João tinha o braço em volta da cintura da esposa, ambos sorrindo como se pudessem conquistar o mundo. O que eu faço? Ela sussurrou para a foto. Era então que escutou o barulho lá embaixo. Alguém batendo na porta do café. Marina olhou o relógio. Passava das 10 da noite. Quem seria a essa hora? Desceu as escadas devagar, o coração batendo forte. Através do vidro da porta, viu uma silhueta familiar. Gabriel. Ele estava sozinho, sem Lucas, e parecia exausto. Quando a viu, seus olhos se iluminaram com uma mistura de esperança e desespero. Marina, ela o ouviu dizer através do vidro. Por favor, preciso falar com você. Marina olhou para a pasta que ainda segurava nas mãos, depois para Gabriel. Verônica havia dito para manter segredo sobre a proposta, mas Gabriel estava ali, vulnerável, pedindo uma chance de explicar. Ela abriu a porta. Onde está Lucas? Foi a primeira coisa que perguntou. Com uma babá no hotel. Gabriel entrou.
fechando a porta atrás de si. Marina, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas precisa me escutar. Eu não preciso fazer nada. Você está certa, eu menti. Menti sobre meu nome, sobre minha vida, sobre quem eu sou. Gabriel passou a mão pelos cabelos em desespero. Mas não menti sobre o que sinto por você. Marina sentiu o peito apertar, mas manteve a expressão fria. Gabriel, sua mãe esteve aqui hoje. Ele parou no meio da frase. Minha mãe? O que ela queria? Marina mostrou a pasta. Ela me ofereceu 300 mil reais para sair da cidade e nunca mais falar com você. O rosto de Gabriel ficou lívido. Ela não tinha direito. Tinha sim, ela é sua mãe e Lucas é seu neto. E ela está certa sobre uma coisa. Você tem responsabilidades que são mais importantes que seus sentimentos por mim. Não. Gabriel deu um passo em direção a ela. Marina, você não entende. Minha família, eles destroem tudo que tocam. Eu não quero que isso aconteça com você. Então por que veio aqui? Por que não ficou longe? Gabriel ficou quieto por um momento. Porque não consigo. Porque em 2 dias você me mostrou mais bondade, mais humanidade real do que eu vi em anos. Porque quando estou com você, me lembro de quem eu costumava ser antes de tudo dar errado. E quem você costumava ser? Alguém que acreditava que podia fazer a diferença. Alguém que queria usar o dinheiro da família para ajudar as pessoas, não para explorá-las. Gabriel sentou-se numa das cadeiras. Quando conheci Helena, pensei que havia encontrado meu propósito. Ela me fazia querer ser melhor. Mas quando ela morreu, você se culpou. Como não me culpar? Se ela tivesse usado os recursos médicos privados que eu ofereci, se não tivesse insistido em ser tratada como qualquer pessoa comum, ela ainda estaria viva. Marina sentiu o coração doer por ele. Gabriel, acidentes acontecem, mesmo nos melhores hospitais. Você não entende. Helena morreu porque queria provar um ponto, que não precisava do dinheiro Montenegro para ser feliz. E essa teimosia a matou. Ou talvez ela tenha morrido simplesmente porque às vezes a vida é injusta, independentemente do dinheiro que temos. Gabriel olhou para ela com surpresa. Como você pode dizer isso com tanta serenidade? Porque eu perdi meus pais num acidente de carro numa estrada que o governo deveria ter consertado há anos, mas não consertou porque não havia verbas. Poderia culpar a falta de dinheiro, a incompetência do governo, até mesmo meus pais por terem saído naquele dia. Mas a verdade é que às vezes coisas ruins simplesmente acontecem. Gabriel a estudou com admiração. Como você conseguiu seguir em frente? Porque ficar parada na culpa e na raiva não os traria de volta. E porque eles não gostariam de me ver desperdiçando minha vida lamentando. Helena gostaria de me ver desperdiçando a minha? Marina se aproximou dele devagar. O que você acha? Gabriel riu, mas era um riso triste. Ela me mataria se soubesse que abandonei tudo para viver como um mendigo. Então, por que fez isso? Porque não sabia como continuar. Porque assumir o controle da empresa significava me tornar tudo o que eu desprezava. Gabriel olhou para as mãos. Minha família constrói resorts destruindo comunidades locais. Compramos terras de pessoas que não querem vender, demolimos casas com história, expulsamos famílias que viveram em lugares por gerações. Como este lugar. Como este lugar. Ele olhou ao redor do café. Quando cheguei aqui naquela noite na tempestade, eu estava fugindo de uma reunião de negócios onde minha família apresentou os planos finais para Santa Clara das Montanhas. Eu deveria ter assinado os documentos, mas não consegui. Marina. Sentiu algo se mexer no peito. Por quê? Porque imaginei pessoas como você perdendo tudo que amam para que turistas ricos possam ter uma vista bonita. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das revelações pairando entre eles. Gabriel, Marina disse finalmente, o que você quer de mim? Quero uma chance. Uma chance de provar que posso ser diferente. Que posso usar a posição que tenho para fazer o bem. Quero encontrar uma forma de parar este projeto sem destruir a empresa e deixar centenas de funcionários desempregados. E se não conseguir? Gabriel olhou diretamente nos olhos dela. Então, pelo menos tentei.
Marina olhou para a pasta com a proposta de Verônica, depois para Gabriel. Duas opções impossíveis: aceitar o dinheiro e desistir de tudo, ou confiar num homem que havia mentido para ela e cuja família era sua inimiga declarada. Marina, Gabriel disse baixinho, você aceita me dar uma chance? Ela sabia que deveria dizer não. Sabia que se envolver com Gabriel Montenegro significava entrar numa guerra que ela provavelmente perderia. Mas quando olhou nos olhos dele, viu algo que a fez hesitar. Esperança genuína. Uma chance para quê, exatamente? Para encontrarmos uma solução juntos. Para salvarmos este lugar e outros como ele. Para provarmos que nem sempre o dinheiro precisa destruir para construir. Marina respirou fundo. Era loucura, era perigoso, era provavelmente impossível. Está bem, ela disse. Uma chance. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Gabriel foi como o sol nascendo após uma longa noite. E pela primeira vez desde que descobrira quem ele realmente era, Marina permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, algumas histórias pudessem ter finais diferentes daqueles que pareciam inevitáveis. Mas do lado de fora, na escuridão, Verônica Montenegro observava através da janela do café, e o sorriso em seu rosto era frio como o inverno que se aproximava. A batalha estava apenas começando. A manhã seguinte trouxe uma mudança de energia no Café Memórias que Marina não esperava. Gabriel chegou cedo, antes mesmo da abertura, carregando Lucas no colo e uma sacola com mantimentos. Bom dia, ele disse com um sorriso cauteloso. Trouxe reforços para o café da manhã. E Lucas estava com saudades. Marina olhou para o bebê, que a reconheceu imediatamente e estendeu os bracinhos na direção dela. Seu coração derreteu, e ela não conseguiu resistir. Oi, pequenininho, ela disse, pegando-o no colo. Eu também estava com saudades suas. Gabriel observou a interação com uma expressão suave. Ele não parou de falar seu nome ontem à noite. Bebês de 7 meses não falam. Não, mas eles têm seus jeitos de se comunicar. Ele fica inquieto sempre que passamos na frente de cafeterias. Marina riu pela primeira vez em dias, e Gabriel pareceu relaxar ao ouvi-la. Gabriel, ela disse ficando séria, se vamos fazer isto, precisamos estabelecer algumas regras. Que tipo de regras? Primeiro, nada de mentiras, sobre nada. Se eu perguntar alguma coisa, você responde com a verdade. Concordo. Segundo, você precisa me contar tudo sobre os planos da Montenegro para esta região. Tudo mesmo. Gabriel hesitou. Algumas informações são confidenciais. Gabriel. Está bem. Tudo. Terceiro, Lucas fica fora de qualquer confusão que possa surgir. Se as coisas ficarem perigosas ou complicadas, você o leva para longe daqui. Marina, nada. Vai acontecer com Lucas. Você não pode garantir isso. Sua mãe deixou bem claro ontem que ele é importante para a família. Se eles decidirem que você está sendo uma ameaça aos interesses da empresa... Gabriel ficou pálido. Você acha que minha família seria capaz de usar Lucas contra mim? Eu acho que pessoas com muito poder são capazes de muita coisa quando se sentem ameaçadas. Era uma verdade dura, mas necessária. Gabriel acenou com a cabeça, compreendendo. Quarta regra, Marina continuou. Você trabalha aqui como qualquer funcionário. Nada de querer pagar contas ou ajudar financeiramente. Se vou confiar em você, preciso que seja como pessoa, não como herdeiro milionário. Isso pode ser mais difícil do que você imagina. Por quê? Gabriel apontou para a máquina de café que fazia um barulho estranho. Porque aquela máquina precisa de manutenção urgente. A geladeira está com um problema no termostato. E vi pelo menos 3 goteiras no teto ontem à noite. Marina suspirou. Eu sei dos problemas. E você tem dinheiro para consertá-los? Tenho. Um fundo de emergência. Gabriel a olhou com ceticismo, mas não insistiu. Está bem, suas regras, seu estabelecimento. Eles passaram a manhã trabalhando juntos, estabelecendo uma rotina natural. Gabriel cuidava de Lucas enquanto ajudava com os clientes. E Marina observava como ele realmente parecia gostar do trabalho simples do café. Posso fazer uma pergunta? Ela disse durante uma pausa entre clientes.
Claro, porque você sabe tanto sobre equipamentos de café. E não me diga que é só por intuição. Gabriel sorriu. Lembra que eu disse que já trabalhei com hospitalidade? Bem, depois que Helena morreu, eu meio que surtei. Abandonei tudo, peguei Lucas e saí viajando pelo país. Viajando como? Trabalhando em pequenos hotéis, pousadas, cafeterias, sempre com nome falso, sempre pagamento em dinheiro. Queria aprender como é realmente trabalhar, não apenas dar ordens. Marina o estudou. E o que aprendeu? Que existe dignidade em qualquer trabalho honesto, que as pessoas que trabalham nesses lugares são as que realmente entendem de hospitalidade, não os executivos em escritórios climatizados. Gabriel limpou uma xícara pensativamente. E que eu gostava mais de ser Gabriel Silva, funcionário, de café do que Gabriel Montenegro, herdeiro milionário. Então, por que parou? Porque minha família me encontrou e porque percebi que fugir não ia resolver nada para ninguém. Foi então que Dona Eulália chegou, interrompendo a conversa. Ela ficou radiante ao ver Gabriel e Lucas de volta. Eu sabia, ela exclamou. Sabia que vocês voltariam. Marina, querida, você está com uma cara muito melhor hoje. Obrigada, Dona Eulália, Marina disse, corando ligeiramente. E esse bebê? Lindo, venha cá, meu príncipe. Dona Eulália fez festa para Lucas, que retribuiu com gargalhadinhas. Vocês sabem que ele parece com alguém que eu conheço. Marina e Gabriel trocaram olhares nervosos. Parece? Marina perguntou. Sim, mas não consigo lembrar com quem. Deve ser impressão minha. Dona Eulália sentou-se em sua mesa habitual. O de sempre, queridos. Conforme o dia progrediu, mais clientes chegaram e todos pareciam genuinamente felizes em ver Gabriel e Lucas de volta. Marina percebeu que o movimento estava ainda melhor que nos dias anteriores. Você tem um dom, ela disse para Gabriel durante o almoço. Que dom? Para fazer as pessoas se sentirem especiais. Seu Sebastião contou para você sobre os netos. Professora Carmen pediu sua opinião sobre o livro que está lendo. Até o jovem Marcos perguntou seu conselho sobre namoradas. Gabriel deu de ombros. É só prestar atenção no que elas dizem. Não, é só isso, você realmente se importa. Isso é ruim? Não, é raro. Marina o observou brincando com Lucas, que estava no cadeirão improvisado. Gabriel, posso fazer uma pergunta mais pessoal? Pode. Como era sua vida antes? Antes de Helena? Antes de... tudo isso? Gabriel ficou quieto por um momento. Privilegiada. Isolada. Eu morava numa mansão com 15 quartos, tinha motorista particular, frequentava os melhores colégios, mas também era vazia. Vazia como? Meus pais sempre estiveram mais interessados nos negócios do que nos filhos. Eu via minha mãe talvez 1 hora por dia, meu pai ainda menos. Tínhamos dinheiro para comprar qualquer coisa, mas não tínhamos conexão. Marina tentou imaginar uma vida assim. Era solitário? Muito. Até que comecei a trabalhar na empresa e conheci Helena. Como vocês se conheceram? O rosto de Gabriel se suavizou. Ela era assistente social. Estava tentando impedir que demolíssemos um orfanato para construir um shopping. Chegou na minha sala gritando como uma leoa defendendo filhotes. Marina riu. E você se apaixonou na hora? Na hora. Ela era tudo o que eu não era. Corajosa, apaixonada, disposta a lutar pelo que acreditava. E não estava nem um pouco impressionada com meu dinheiro. Vocês conseguiram salvar o orfanato? Gabriel balançou a cabeça. Não, mas encontramos outro local para eles, melhor que o original. Foi nosso primeiro projeto juntos. E depois? Depois nos casamos, contra a vontade da minha família. Helena continuou trabalhando. Eu comecei a usar minha posição na empresa para projetos sociais. Éramos felizes. Gabriel olhou para Lucas. E então, ela engravidou. Marina viu a dor voltar aos olhos dele. O que aconteceu? Ela insistiu em fazer todo o pré-natal no sistema público. Dizia que não podia aceitar privilégios que outras mulheres não tinham. Eu tentei convencê-la a pelo menos fazer alguns exames particulares, mas ela era teimosa.
E no parto? Houve complicações. Ela perdeu muito sangue e o hospital público não tinha todos os recursos necessários. Se estivesse numa clínica particular... Gabriel não conseguiu terminar a frase. Marina estendeu a mão e tocou a dele. Gabriel, você não pode ter certeza de que seria diferente. Posso sim. Os médicos que consultei depois disseram que ela teria tido uma chance muito melhor com equipamentos mais modernos. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da perda pairando entre eles. E agora? Marina perguntou suavemente. O que Helena gostaria que você fizesse agora? Gabriel olhou para ela com surpresa. Como assim? Você disse que ela era apaixonada, que lutava pelo que acreditava. O que relaxaria de você abandonar tudo e viver como fugitivo? Gabriel riu, amargamente. Ela me mataria. Helena sempre dizia que quem tem poder tem responsabilidade de usá-lo bem. Então talvez seja a hora de parar de fugir e começar a usar seu poder do jeito certo. Antes que Gabriel pudesse responder, a porta do Digesam Café se abriu com força. Um homem alto de uns 40 anos entrou com expressão furiosa. Marina o reconheceu imediatamente. Era Dr. Henrique Mendes, o advogado que havia aparecido alguns dias antes. Gabriel, ele disse alto demais, preciso falar com você, agora. Todos os clientes se viraram para olhar. Gabriel se levantou devagar, instintivamente se colocando entre Dr. Mendes e Lucas. Henrique, ele disse com voz controlada, o que você quer? Quero que você pare com essa palhaçada e volte para casa. Sua mãe está fora de si de preocupação. Minha mãe está preocupada. Com o controle da empresa, não comigo. A empresa é sua responsabilidade. E eu vou assumir essa responsabilidade do meu jeito. Dr. Mendes olhou ao redor do café com desdém. Seu jeito? Trabalhando como garçom num café de interior? Marina sentiu a raiva subir. Este é meu estabelecimento, doutor, e se vai desrespeitar meus funcionários, pode se retirar. Funcionários? Dr. Mendes riu. Senhora, você sabe quem é este homem? Ele é herdeiro de um império de bilhões de reais, e você o tem lavando pratos. Eu sei exatamente quem ele é, Marina respondeu friamente, e sei que ele está aqui por escolha própria. Escolha? Dr. Mendes se virou para Gabriel. Você tem um filho para criar, tem responsabilidades. E eu estou assumindo essas responsabilidades, Gabriel replicou, só não do jeito que vocês querem. Gabriel, seja razoável. Volte para casa, assuma seu lugar na empresa e podemos esquecer essa fase de rebeldia. Não é uma fase, Henrique, é uma mudança de vida. Dr. Mendes olhou de Gabriel para Marina e seus olhos se estreitaram com compreensão. Entendo, é por causa dela. Isto não tem nada a ver com Marina. Tem tudo a ver com ela, Dr. Mendes apontou para Marina. Você está repetindo o mesmo erro que fez com Helena, se apaixonando por mulheres que não entendem o mundo em que você vive. Gabriel deu um passo ameaçador em direção ao advogado. Cuidado com o que vai dizer. Gabriel, Marina interveio tocando seu braço. Não vale a pena. Dr. Mendes sorriu friamente. Pelo menos esta parece ser mais inteligente que Helena. Foi então que Gabriel perdeu a paciência. Ele avançou em direção a Dr. Mendes, mas Marina o segurou. Gabriel, não, pense no Lucas. A menção do filho fez Gabriel parar na hora. Ele olhou para o bebê que havia começado a chorar com toda a atenção no ar. Saia, Gabriel disse para Dr. Mendes, a voz perigosamente baixa. Saia agora, antes que eu faça algo de que possa me arrepender. Dr. Mendes arrumou o terno. Isto não acabou, Gabriel. Sua família não vai deixar você jogar fora o futuro de Lucas por causa de um capricho. Lucas é meu filho e neto de Verônica Montenegro. Não se esqueça disso. Com essa ameaça velada, Dr. Mendes saiu, deixando o café em silêncio pesado. Marina olhou ao redor e viu todos os clientes observando com curiosidade e preocupação. Dona Eulália parecia especialmente abalada. Pessoal, Marina disse alto, que tal um café da casa para todo mundo? Por conta da agitação. A oferta quebrou a tensão e os clientes voltaram às suas conversas, embora Marina percebesse que alguns ainda observavam Gabriel com curiosidade renovada. Gabriel, ela disse baixinho, você está bem?
Ele estava segurando Lucas, que havia se acalmado. Não deveria ter perdido a paciência. Ele provocou de propósito. Mesmo assim, perder o controle na frente do Lucas, Gabriel balançou a cabeça. Não posso fazer isso. Marina olhou para o bebê, que agora brincava tranquilamente com o chaveiro colorido, aparentemente esquecido do tumulto anterior. Gabriel, ela disse, o que Dr. Mendes quis dizer sobre Lucas ser neto de sua mãe? Havia uma ameaça ali. Gabriel ficou pálido. Minha família tem muito poder. Se decidirem que não sou um pai adequado, eles podem tentar tirar a custódia dele. Com os advogados certos, dinheiro suficiente e influência política, podem tentar qualquer coisa. Marina sentiu um frio na barriga. Gabriel, talvez você devesse mesmo voltar, pelo menos até resolvermos esta situação com o resort. Não, Gabriel segurou sua mão. Marina, se eu voltar agora, nunca mais conseguirei sair. Eles vão me manter ocupado com reuniões, compromissos sociais, responsabilidades da empresa, até que eu esqueça por que vim aqui. E se eles realmente tentarem tirar Lucas de você? Gabriel olhou para o filho, depois para ela. Então vamos. Ter que provar que estou sendo um bom pai e que tenho um plano sólido para o futuro. Que plano? Ainda estou elaborando, mas envolve salvar este café e outros lugares como ele. Marina queria acreditar, mas a ameaça de Dr. Mendes ainda ecoava em seus ouvidos. Ela estava se metendo numa guerra de família que poderia destruir não apenas sua vida, mas também a de Lucas. Mas quando olhou para Gabriel, viu determinação, misturada com vulnerabilidade, e soube que não poderia abandoná-lo agora. Está bem, ela disse. Mas se as coisas ficarem perigosas, eu protejo Lucas acima de tudo, Gabriel prometeu. E você também. Marina acenou com a cabeça, esperando que ambos tivessem forças suficientes para o que estava por vir, porque, olhando pela janela, ela podia ver um carro preto estacionado do outro lado da rua, com 2 homens de terno observando o café. A batalha estava escalando, e Marina não tinha certeza de que eles estivessem preparados para o que a família Montenegro seria capaz de fazer para proteger seus interesses. Mas uma coisa ela sabia: não ia desistir sem lutar. Os homens no carro preto permaneceram lá por 3 dias. Marina tentou agir normalmente, mas era impossível ignorar a sensação constante de estar sendo observada. Gabriel também havia notado, e ela podia ver a tensão crescente em seus ombros conforme os dias passavam. Eles não são muito discretos, são? Marina comentou na manhã do 3º dia, servindo café para Gabriel enquanto Lucas brincava. No carrinho. Não são pagos para ser discretos, Gabriel respondeu sombriamente. São pagos para intimidar. Está funcionando? Gabriel olhou para ela com surpresa. Você está intimidada? Estou nervosa, Marina admitiu. Mas não intimidada. Há uma diferença. Qual? Intimidada eu sairia correndo. Nervosa eu fico. Alerta e luto. Gabriel sorriu pela primeira vez em dias. Helena diria a mesma coisa. Foi então que Dona Eulália entrou, mas seu comportamento estava diferente. Ela olhou nervosamente para os lados antes de se aproximar do balcão. Marina, querida, ela sussurrou, preciso falar com vocês. É importante. Marina e Gabriel trocaram olhares. Claro, Dona Eulália, o que aconteceu? A senhora idosa olhou ao redor para ter certeza de que não havia outros clientes. Ontem à noite um homem veio na minha casa. Disse que era jornalista e queria fazer uma matéria sobre a vida no interior. E? Ele fez muitas perguntas sobre vocês dois, sobre o bebê, sobre quando chegaram, sobre como vocês se comportam juntos. Dona Eulália baixou ainda mais a voz. Marina, ele não era jornalista. Jornalistas não usam ternos de R$3.000 nem dirigem carros importados. Gabriel ficou tenso. O que mais ele perguntou? Se vocês dormiam juntos, se o bebê chamava Marina de mãe, se Gabriel pagava as contas do café. Dona Eulália olhou diretamente para Gabriel e perguntou se eu achava que você era um bom pai. Marina sentiu o estômago afundar. Eles estão investigando vocês para um processo de custódia.
Parece que sim, Gabriel concordou, a voz carregada de preocupação. Mas há mais, Dona Eulália continuou. Depois que o homem saiu, liguei para minha prima Conceição, que mora na capital. Ela trabalha num escritório de advocacia e conhece algumas fofocas do meio jurídico. E ela disse que a Montenegro Incorporações contratou o melhor escritório de direito de família da cidade e que estão espalhando boatos de que Gabriel Montenegro está em estado mental instável, vivendo em condições precárias com o filho. Gabriel ficou lívido. Eles não podem fazer isso. Podem e estão fazendo, Dona Eulália disse com pesar. Querido, sua família tem muito poder. Se decidirem que você não é um pai adequado... Eu sei o que eles podem fazer, Gabriel, interrompeu, passando a mão pelos cabelos em desespero. Marina olhou para Lucas, que brincava alegremente, alheio ao drama se desenrolando ao redor dele. A ideia de tirarem o bebê de Gabriel, e consequentemente de sua vida também, era insuportável. Gabriel, ela disse firme, não vamos deixar isso acontecer. Marina, você não entende. Minha família tem recursos ilimitados. Podem contratar os melhores advogados, subornar quem for necessário, inventar qualquer história. E nós temos a verdade. A verdade nem sempre é suficiente quando se luta contra bilhões de reais. Dona Eulália se inclinou sobre o balcão. Talvez vocês precisem de ajuda. Que tipo de ajuda? Marina perguntou. Minha prima Conceição disse que há um advogado na capital que se especializou em lutar contra famílias poderosas em casos de custódia. Dr. Roberto Siqueira. Ele não é barato, mas... Eu não tenho dinheiro para advogados caros, Gabriel disse. Mas você é herdeiro de uma fortuna, Marina apontou. Um herdeiro que não toca na herança e que pode perdê-la se minha família decidir que sou incompetente. Dona. Eulália olhou de um para o outro. Crianças, vocês precisam ser espertos. Se vão lutar contra os Montenegro, precisam de um plano. Que tipo de plano? Marina perguntou. Primeiro, vocês precisam legitimar a situação de vocês. Gabriel, você está vivendo aqui há uma semana, trabalhando no café, ajudando a criar estabilidade para a sua vida. Isso é bom. Mas vocês precisam de mais. Precisam mostrar que Gabriel tem um plano sólido para o futuro, que não está apenas fugindo de responsabilidades. Gabriel e Marina se entreolharam. Como? Gabriel, você disse que quer usar sua posição para fazer o bem, certo? Então faça. Publicamente. De uma forma que sua família não possa ignorar ou desacreditar. Você está sugerindo que ele assuma controle da empresa? Marina perguntou. Estou sugerindo que ele use sua posição de herdeiro para forçar mudanças na empresa, de dentro. Gabriel balançou a cabeça. Se eu fizer isso, eles vão me cortar completamente. Ou vão ser forçados a negociar, Dona Eulália replicou. Gabriel, querido, você é o único herdeiro. Eles precisam de você tanto quanto você precisa deles. Foi então que a porta se abriu e seu Sebastião entrou, mas seu rosto estava sério. Pessoal, ele disse sem rodeios, vocês têm um problema. Que problema? Marina perguntou, embora soubesse que não queria ouvir a resposta. Acabei de vir da prefeitura. Há uma ordem judicial para inspecionar este estabelecimento amanhã de manhã. Inspeção para quê? Condições sanitárias, segurança, alvarás, seu Sebastião enumerou. Basicamente, tudo o que eles puderem usar para fechar o café. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Eles não podem fazer isso. Podem se alguém com influência suficiente fizer uma denúncia oficial, Gabriel disse amargamente. Minha família. Mas o café está em perfeitas condições, Marina protestou. Está agora, seu Sebastião concordou. Mas inspetores motivados podem encontrar problemas em qualquer lugar. Uma torneira que pinga, uma rachadura na parede, documentação desatualizada. Gabriel se levantou abruptamente. Eles estão atacando você para me atingir. Gabriel, não é culpa sua. É sim, eles sabem que você é importante para mim, então estão usando isso. Gabriel começou a andar de um lado para o outro. Eu deveria ir embora, deveria sair da sua vida antes que a destruam completamente. Não, Marina se levantou também. Você não vai fugir de novo.
Não é fugir, é proteger você. É fugir sim, e não vou deixar.